Então, boa tarde a todos, né? Um pouco diferente essa nossa reunião extraordinária, com um horário também diferente, mas foi o tempo que a gente conseguiu para um assunto que é bastante urgente, né? Vamos dizer assim, ele tá na ordem do dia e nas discussões, né? Nas discussões nos conselhos de administração, conselho fiscal, na própria direção. Então, e um tema bastante interessante. Nós convidamos vários profissionais de várias áreas aqui, profissionais de várias áreas. Então, a gente vai ter a Thaís Françoso, que vai falar da parte processual, para a gente entender um pouco a questão processual. Depois, nós vamos ter o Rogério Mota, a quem eu já agradeço a presença. A Thaís é da casa. O Rogério, espero que vire da casa, né? Fala muito bem, se expõe muito bem, quase me convenceu desse assunto, então acho que foi bem interessante. Obrigado, Rogério, por você estar aqui, falar um pouquinho da posição do auditor, alguém que está com um protagonismo importante nesse assunto. Depois nós vamos ter o Eric Martins, que é co-coordenador aqui do GDEC, que vai falar um pouco da parte de normas, né? Um pouco assim, eu até quando coloquei no programa, até coloquei meio como acadêmico da área da contabilidade, né? E temos muita gente boa aí participando também, gente da academia, gente da advocacia, da contabilidade, da auditoria, né? Estou vendo pela lista aqui bastante gente que entende do assunto e vai contribuir bastante. Então, nós vamos ter esses três, a Thaís, o Rogério e o Eric, começam com 10 minutos cada um, e depois a gente abre para os debates, tá bom? Como normalmente a gente faz. Então, Thaís, obrigado por estar aqui, né? Você também é uma pessoa que me convenceu do CPC, Código de Processo Civil, né? Essa reunião vai ser interessante, porque a gente vai falar bastante em CPC, mas não do contábil, o CPC jurídico, judicial. E a Thaís é uma pessoa, uma profissional que eu confio bastante, que assim é a minha advogada nessa hora, minha processualista, né? Quando eu tenho dúvida, eu falo com ela. Então, Thaís, a palavra é sua, fique à vontade. Boa tarde a todos. Edson, agradeço o convite, Eric. Rogério, também já tive o prazer de falarmos um pouco sobre esse assunto. É um prazer estar aqui no GDEC, um lugar, um espaço que tem se mostrado aí sempre um espaço aberto, né, Edson, para essa interlocução de várias áreas. E hoje eu acho que a gente está trazendo um tema processual, o que é bastante interessante, né? Há algum tempo eu acho que a pauta já de governança corporativa já abraçou aí a parte tributária e hoje a gente está aqui discutindo também os reflexos do processo tributário. Eu vou compartilhar, eu preparei só rapidinho uma apresentação para não esquecer nenhum ponto. Vocês estão vendo? Acho que já está aparecendo aí, né? Sim. Sim. Perfeito. Então tá bom. Bom, eu comecei falando um pouquinho sobre isso, né? A gente está aqui e a incumbência que o Edson me passou aí foi realmente tratar um pouco da minha expertise aí na área de processo e dos reflexos que a gente vê hoje, porque a gente está aqui discutindo o impacto de um precedente do Supremo Tribunal Federal na contabilidade. Então, acho que essa é um pouco a ideia. Mas antes de eu entrar especificamente, já falar um pouco do CPC, do Código de Processo Civil, entender um pouco, né, como esses precedentes entram nessa nova dinâmica processual, eu acho que tem alguns disclaimers que a gente precisa fazer antes de entrar em toda essa discussão, né? A incerteza do cenário tributário já era uma certeza bastante conhecida, né? A gente brinca com alguma fala aí sempre de que nem o passado é certo no Brasil em matéria tributária, e não é à toa isso, né? A gente se habituou a ter esse tipo de discussão e a gente tem que levar isso em conta. Mas mais do que isso, a gente tem que trazer um pouquinho a questão da instabilidade também do ambiente processual, mesmo depois do Código de Processo de 2015, e é disso que eu vou falar um pouquinho aqui. E um outro aspecto bastante relevante é a questão do formalismo processual. Quando a gente fala do impacto do precedente, a gente está aqui discutindo o impacto de uma decisão de mérito, né, a matéria julgada, e qual é o reflexo disso dentro da contabilidade. Mas quando a gente fala sobre
processo, necessariamente existe uma exigência desse formalismo, que a gente vê uma certa irrelevância, a gente tenta deixar de lado esse formalismo no aspecto do processo administrativo tributário, mas que no processo judicial ele ainda é muito relevante, embora a gente tenha algumas mudanças recentes, mas ele ainda é muito importante. E, para finalizar, eu acho que um outro disclaimer importante é essa questão da cultura litigiosa também. A gente fala do impacto de um precedente judicial, mas que depois vai ter vários desdobramentos e reflexos no processo administrativo, pensando na utilização desse crédito tributário. Existe uma cultura litigiosa implementada, né, nessa relação entre fisco e contribuinte. Por mais que a gente tenha a pacificação de um determinado tema, essa cultura litigiosa, né, esse embate que sempre acontece, a gente encontra esse embate mesmo depois do julgamento de um determinado precedente. O CMS, na base do PIS e da COFINS, mostra muito esse cenário, né? Depois de 15 anos, sai uma solução de consulta de uma forma diferente, tem um parecer normativo que busca calcular aquilo de uma forma diferente. Então, esse embate, né, esse litígio, essa relação mais belicosa é um ponto que a gente deve levar também em consideração dentro de tudo que eu vou falar um pouquinho aqui. Historicamente, o trânsito em julgado era e sempre foi um balizador importante quando a gente fala dos reflexos de um processo judicial dentro da contabilidade, dentro do reconhecimento dessas receitas para uma empresa. Por que ele é um balizador importante de certeza e de confiança? A gente encontra essa justificativa no próprio Código de Processo Civil, né? O próprio Código de 73, ele trazia já essa definição, e o de 2015 permanece. Ele foi até um pouco mais abrangente, né, na definição desse conceito de coisa julgada. E ele define essa coisa julgada, que a gente reflete com a formalização do trânsito em julgado, né, com aquele certificado, na definição do quê? De uma relação, de uma decisão, de um processo que torna imutável e indiscutível uma decisão tomada num determinado processo. A partir desse trânsito em julgado, a partir do fim, né, desse processo, da coisa julgada, os reflexos dessa decisão, a gente pode entender que tem força de lei nos limites dentro daquela relação que se criou por meio do processo. Então, esse parâmetro do trânsito em julgado sempre foi utilizado como um parâmetro balizador de reconhecimento, exatamente por conta disso. É ele que põe fim e torna imutável e indiscutível essa nova relação. No caso, em matéria tributária, dessa nova relação tributária que se forma por conta de uma decisão judicial. A gente viu uma mudança de paradigma super importante aqui com a tese do século, do ICMS na base do PIS e da COFINS, inclusive aí por meio da circular número 7 de 2021, onde se relativizou a determinação, né, a existência do trânsito em julgado, e a gente passou a discutir o que a gente vai discutir aqui hoje por uma outra tese, que é a tese que a gente discute a tributação da Selic no indébito tributário. Mas por que a gente teve essa mudança importante de paradigma? Exatamente porque o CPC de 2015 traz uma força aos precedentes. Antes a gente vivia num cenário de muita incerteza, né? Não à toa a gente tinha aqueles julgados que tratavam do banana boat, quando comparavam um pouco como funcionavam as relações jurídicas processuais, né? Era quase que uma loteria, dependendo da turma que caía, você tinha um certo posicionamento dos tribunais. O CPC de 2015, ele busca uniformizar, né? Se você olha a exposição de motivos do CPC, ele busca dar mais coerência, sistematizar as decisões, uniformizar os entendimentos e, obviamente, dando mais efetividade para os processos, né? De modo geral. E ele cria alguns mecanismos para fazer isso. Os mecanismos, por exemplo, do recurso repetitivo, da repercussão geral, o incidente de resolução de demandas repetitivas, do sobrestamento de processos, enquanto a gente ainda não tem uma definição definitiva por meio de repetitivo ou de repercussão geral. E é exatamente um desses mecanismos, que é a tal da repercussão geral, e esse julgamento que aconteceu no ICMS na base do PIS e da COFINS, e também no caso da Selic agora,
que trazem essa discussão da gente de qual é o impacto dessa repercussão geral, ou seja, desse mecanismo trazido pelo CPC de 2015, dentro das relações jurídicas como um todo, né? Embora a gente tenha ganhado muita força aos precedentes, é importante a gente dizer que a gente continua ainda num ambiente de civil law, né? Num ambiente onde os processos passam a ter efeito entre as partes litigantes, efetivamente. A gente não tem o chamado efeito erga omnes, que a gente teria, talvez por meio de uma DIN ou de uma ADC. A gente tem uma série de peculiaridades no nosso sistema que ainda exigem, por exemplo, em matéria tributária, que cada contribuinte vá pleitear aí a sua demanda por meio do judicial. A gente tem, sim, um precedente que tem uma relevância e importância, ele é um importante paradigma, mas ele não tem um efeito direto e imediato para todos os casos. Ele sequer vincula, por exemplo, as autoridades administrativas, né, de forma geral. A gente tem uma grande discussão a respeito dos efeitos de repercussão geral. O CARF hoje valida por meio do seu próprio regimento, mas isso não acontece, por exemplo, no Tribunal de Impostos e Taxas, que ainda não segue. Então, é um mecanismo um pouco diferente. Eu acho que é importante a gente fazer essa ressalva, embora eles tenham ganhado força e a gente tenha toda uma sistematização para que esses precedentes sejam cumpridos e seguidos pelo próprio judiciário. A tese que a gente discute aqui hoje, então, é o tema 962, que foi julgado em repercussão geral, então, portanto, dentro desse mecanismo que eu trouxe aqui inicialmente para vocês, e a tese que foi fixada foi a inconstitucionalidade da incidência do imposto de renda e da CSL sobre a Selic recebida em razão do indébito tributário. Pontos importantes. A gente ainda não sequer tem o trânsito em julgado dessa repercussão geral. Essa repercussão geral foi, de fato, ocorrido aí esse julgamento no dia 24 de setembro, mas a Fazenda entrou com embargos de declaração e a gente ainda não tem um trânsito em julgado. Então, portanto, aquela coisa julgada que eu coloquei no comecinho da minha apresentação, né? Então, aquela definição dessa nova relação jurídica, frise, assim, que não é que regula toda uma relação dos contribuintes e do fisco, mas daquele contribuinte que entrou com aquela ação e que, a partir daí, a gente tem um paradigma importante, um bom precedente a ser aplicado pelo tribunal. E também a gente ainda não teve a definição da questão da modulação, que também é um pleito da Fazenda, mas que ainda não foi avaliado. Nesse meio tempo, a gente tem a circular do IBRACON, que eu acho que o Rogério aí provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso, mas que traz uma orientação, que é a 9 de 21, sobre, da forma orientando aí os auditores sobre os efeitos desse precedente na contabilidade, no reconhecimento das receitas dos contribuintes. Ponto importante que a gente tem aqui, eu falei um pouquinho dessa questão do banana boat, né? Vejam só, a sistemática trazida pelo CPC para regular essa coerência das decisões foi por meio do repetitivo e por meio de repercussão geral. Sobre esse tema da Selic e da tributação da Selic, a gente tinha até o dia 1º de setembro a vigência de um recurso repetitivo julgado por meio do tema 504. Então, o repetitivo, que exatamente para uniformizar os temas de competência do STJ, que dizia que a Selic tinha que ser tributada pelo IRPJ e pelo CSL. Então, a gente tem uma importante mudança de entendimento, ou seja primeiro por meio do repetitivo e agora a gente muda o entendimento por meio de uma repercussão geral. Então, veja aqui, quando a gente fala da força dos precedentes, não é um precedente só de repercussão geral. É um precedente que pode ser também de repetitivo e que a gente teve uma mudança importante de julgamento. Estou só contextualizando aí para chegar na minha conclusão. Nesse parâmetro, a gente olha um pouquinho agora para a questão do reconhecimento. Como esses precedentes vão ter impactar a contabilidade, vão impactar o reconhecimento de receitas, e aí a gente tem os dois normativos, que eu acho que o Eric deve falar sobre isso também, o Rogério, só para contextualizar, a gente tem muita discussão hoje sobre a aplicação do CPC, e aí Comitê de Pronunciamentos Contábeis 25, ou o ICPC 22,
na medida que vou tratar isso como um ativo contingente, aí olhando um pouco a parte de finalização do processo, de probabilidade, ou o fato de existir uma probabilidade das autoridades fiscais validarem a não tributação do indébito, da Selic, do indébito tributário, já seria uma justificativa para um reconhecimento imediato desses valores. E aí, trazendo aqui alguns critérios que a gente pode utilizar sobre essas duas orientações, né? A questão da certeza do crédito, da certeza desses valores e do crédito, o fato desse crédito não depender de terceiros para fruição de benefício, existe a mensuração confiável desse valor e a questão da aceitação da autoridade, olhando um pouco o ICPC 22. Eu acho que, levando em conta, eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que tem gente muito mais capacitada aqui do que eu para analisar, né, essas duas orientações, mas o que eu queria aqui é, usando esses parâmetros, a gente entender os reflexos sob esse paradigma e sob essa perspectiva processual que eu coloquei aqui um pouco para vocês. E aí, eu acho que a gente tem que olhar um pouco a questão da peculiaridade de cada processo. E eu vou trazer alguns pontos que provavelmente a gente já pode questionar se de fato a gente vê acontecendo essa certeza, esse controle sobre esses créditos, se existe de fato uma definição de valor já adequada, ou se de fato eu vou ter essa certeza da aceitação da autoridade dentro desse cenário processual. E aí, alguns pontos, né? Como eu comentei, o fato de ter um precedente não significa que esse precedente vai ter uma aplicação imediata para todos os contribuintes. Inclusive, o próprio Código de Processo Civil, ele já trata, eu já estou quase finalizando, tá, Edson? Eu sei que acho que eu já passei um pouquinho aí. O próprio CPC, ele já traz aqui para a gente alguns mecanismos para dizer que, olha, cada caso concreto vai precisar ser avaliado, eu preciso analisar a fundamentação, o pedido é adequado para verificar se eu posso ou não aplicar esse precedente, e é com isso que o próprio CPC já traz a figura, por exemplo, do distinguishing, ou seja, esse caso pode não ser idêntico ao precedente que foi avaliado. Por quê? Porque ele pode ter um pedido diferente, uma fundamentação diferente. Qual é a fase que esse processo se encontra? Eu comentei que a gente, no começo aqui da minha apresentação, a questão da formalidade, do formalismo processual. Dependendo da fase processual que esse processo judicial está, e a gente lembra que até então eu tinha um repetitivo e que inclusive vinculava também as instâncias inferiores, eu posso hoje ter uma decisão contrária já numa instância muito avançada. E dependendo da fase processual, eu posso não conseguir subir esse processo e com isso, levar esse processo para uma análise do STF ou até do próprio STJ, em razão de barreiras processuais, porque a gente tem uma série de condições e de requisitos processuais que precisam ser cumpridos, independentemente da discussão de mérito, para que a gente possa ter esses casos julgados nas instâncias de terceira instância, né, do STJ ou do STF. A gente tem ainda a questão da data do ingresso, né? A gente está trabalhando, a circular do IBRACON, ela trabalha com uma provável modulação, seguindo parâmetros que já foram vistos. Mas, assim, os parâmetros que já foram vistos, a gente tem uma decisão de modulação, que é o caso do ICMS na base do PIS e da COFINS, onde não havia uma decisão anterior contrária, mas em razão de uma discussão política, né, até em razão do tamanho dos efeitos que esse processo poderia ter nos cofres públicos também, a gente teve uma modulação. Então, trabalhar com a certeza dessa modulação e a questão da data ainda é bastante temerário na medida que a gente sequer teve a publicação aí ou o trânsito em julgado dessa medida, a gente tinha esse outro julgado que era contrário, ou seja, uma série de peculiaridades do caso concreto. Outras questões, a questão de espécie processual, eu entrei com mandado de segurança como ordinária, o mandado de segurança, ele não traz uma liquidez efetiva dos créditos, o que pode acontecer na ação ordinária. O mandado de segurança, ele simplesmente garante um direito, né? Não vou me estender muito aqui também. E mais do que isso, a questão da Selic,
necessariamente ela está vinculada a outras demandas judiciais. A gente está discutindo a Selic da repetição de outros indébitos. Então, qual é a relação que a gente tem com essas outras demandas? Não dá para dizer o fato de ter esse precedente, eu tenho uma aplicação imediata, na medida que eu preciso, inclusive, analisar estas outras demandas. Para finalizar, peculiaridades também com relação à recuperação dos valores, né? Vai depender muito da opção, se eu vou optar por uma execução judicial ou por uma compensação administrativa. Se a execução desse título, depois, isso aí a gente está falando depois do trânsito em julgado, né? No caso de execução judicial, eu posso, por meio de uns embargos à execução, criar uma nova discussão judicial, onde eu vou discutir cálculo, eu vou discutir crédito, eu tenho toda uma tramitação judicial para dizer que esse precedente pode ter um impacto nesse caso concreto. E cada contribuinte vai ter que seguir o seu caminho. Se eu optar pela compensação administrativa, da mesma forma, eu posso ter uma nova discussão administrativa. Cálculo, forma de utilização. Eu tenho vários caminhos para seguir, né? A habilitação do crédito que precisa acontecer, que tem como requisito formal o trânsito em julgado. Se eu não tiver esse trânsito, eu sequer consigo habilitar esse crédito. Depois eu vou apresentar um pedido eletrônico de compensação. Todo o caminho do processo administrativo, lembrando daquela cultura do litígio, né? O fisco hoje não tem respeitado os precedentes, não é que ele valida porque teve aquele precedente. Provavelmente a gente vai ter todo um litígio criado em razão desse posicionamento, dessa cultura um pouco mais belicosa. Mais do que isso, eu preciso usar esse crédito em 5 anos. Será que esse contribuinte vai conseguir dar vazão a esse crédito nos próximos 5 anos? E mais do que isso, a compensação hoje está vinculada a uma determinação legal. Se a legislação mudar, eu posso ter um impacto severo na utilização e na recuperação desses valores, porque eu estou vinculada à existência de uma legislação que me permita e a forma como o contribuinte vai efetuar essa compensação. Então, para concluir, já me passando um pouquinho dos 10 minutos que me foram concedidos aí, o que a gente precisa ficar em mente será que esse precedente, julgado nos moldes do Código de Processo de 2015, é uma garantia de recuperação desse indébito tributário? E aí eu estou dizendo recuperação em termos de valor, recuperação em termos de momento, né, nesse atual cenário judicial e administrativo. É super importante que seja feita uma análise concreta de cada caso, levando em conta, primeiro, os riscos processuais. Não dá para a gente trazer o processo para essa análise de governança corporativa sem levar em conta todo esse formalismo que é peculiar à sistemática processual. Mais do que isso, analisar essa estratégia que vai ser definida para a recuperação, porque uma estratégia pode impactar na recuperação ou não desses valores. Tenho 5 anos, vai ser dada vazão, vou optar pela via judicial, vai ser por meio de compensação. Então, são vários critérios que precisam ser analisados. E mais do que isso, se a opção for pela compensação, se de fato existe a viabilidade do aproveitamento integral desse crédito. Então, só essas questões que eu queria colocar. Já agradeço, peço desculpas por ter passado um pouquinho do tempo. Obrigada. Não, Thaís, nós que agradecemos, né? Muito, assim, apesar do tempo, foi objetivo, né? Trouxe várias questões, a gente poderia, cada uma dessas, ainda desenvolver mais. Quero, então, passar a palavra para o Rogério, né? Agradecendo mais uma vez a presença dele aqui, e para explicar qual é o entendimento, né, que foi dado especialmente pelos auditores nessa questão. Rogério, muito obrigado, a palavra é sua. Ok, obrigado, boa tarde a todos. Aí, primeiro, agradeço o Edson pelo convite de participar aqui desse debate, acho que bastante enriquecedor, inclusive pessoalmente para mim, mas para nós também como auditores, para ter a visão, né, do que os demais participantes aí pensam, né? Isso é muito importante, a gente ter esse tipo de debate sempre é saudável, né? Primeiro, eu gostaria de começar aqui com este tema, né? Eu me coloco também, eu tenho certa limitação, até porque, diferente da Thaís, eu não tenho todo o conhecimento jurídico aí profundo. Tivemos a ajuda de, vamos dizer, de advogados ou pessoas que têm o conhecimento técnico, tá? Quando o Ibracon debateu esse tema.
Primeiro, eu gostaria de confirmar e apoiar o que a Thaís falou em relação à análise de cada caso. É crucial, isso acredito que nós tentamos refletir nesse documento, com o sentido de que cada caso é importante. Por quê? Como a Thaís bem colocou, pode ser que aquela ação ali tenha um vício, tem uma particularidade, eu vou usar um termo mais genérico, que leva a um desfecho diferente. Então, essa é a primeira coisa. Outra questão bem colocada pela Thaís, a forma de recuperar esse ativo. Como vai ser recuperado? Tem expectativa? Não tem? Também é um outro ponto extremamente importante que tem que ser, sim, avaliado caso a caso. De forma geral, eu acho que a primeira discussão aqui, o primeiro, talvez, questão que precisa ser colocada aqui, debatida do ponto de vista contábil, que a Thaís colocou no início da apresentação, é a questão de qual pronunciamento contábil a gente aplicaria, ou se aplicaria nesse caso. Eu te diria que até 2, 3 anos, talvez 3 anos atrás, a gente estaria, talvez, aplicando o CPC 25. E por quê? Porque quando nós aplicamos os CPCs, as IFRS, né, lembrando que o CPC ele busca seguir a IFRS até para evitar o problema prático, porque no final do dia a CVM espera, né, o regulador, os reguladores, que as demonstrações financeiras sejam apresentadas nos dois frameworks contábeis, IFRS e CPC. Então, diante disso, vamos trabalhar com a premissa básica que não tenhamos diferença entre esses dois conjuntos de normas, né? É uma questão mais de referência. Então, olhando nessa perspectiva, até uns 2, 3 anos atrás, existia esta discussão, por quê? Você tinha o CPC 25, que tratava de passivos em geral. Quando você vai, e para nós, como principalmente auditores, né, a gente toma muito cuidado, porque no final do dia, nós temos que, quando você olha a opinião do auditor, ele está opinando que aquelas demonstrações financeiras, elas seguem os princípios de elaboração, os conceitos que estão definidos nesse conjunto de normas. No caso aqui em questão, os CPCs ou as IFRS. Então, isso é importante. Ali, até como eu costumo dizer, não cabe ao auditor colocar a preferência pessoal dele. Ele tem que analisar, obviamente tem julgamento, não é que não tenha, mas ele tem que olhar para a norma e aplicar. É claro que às vezes a gente ouve muitos debates, vamos aplicar a estrutura conceitual. Eu entendo isso, só que a estrutura conceitual, ela é importante, claro, ela serve como um guia, né, não um guia, um norteador, né, vamos dizer assim, ou um balizador para que o IASB, ao emitir uma norma contábil, ele tome como base, ou seja, ele tem que seguir a estrutura conceitual. Só que as normas foram sendo emitidas ao longo do tempo, né, desde a criação do IFRS até agora, sob diversos frameworks diferentes, e não necessariamente para cada mudança no framework ou alteração se foi lá e se modificou aquela norma contábil específica. Então, nós, principalmente falando aqui como auditor, né, a gente tem uma preocupação de, olha, eu preciso seguir o que está na norma contábil. Mas essa é a preocupação número 1. Então, nos debruçando na norma, o primeiro passo é o CPC 25, até um tempo atrás, ele serviria, eu acho que tem alguém no... ele serviria como sendo um balizador, ou ele serviria como, na ausência de uma norma, aplicaríamos o CPC 25. Por quê? Nós tínhamos o CPC 25 dizendo o seguinte, que ele se aplica a todos os passivos, exceto aqueles passivos que estão previstos em outra norma, tá? Então, quando eu vou em outra norma, eu tinha o IAS 12, só que o IAS 12... Ele tem os seus defeitos, né, de origem, mas ele não endereçava questões, vamos dizer, judiciais ou de incertezas para questões de natureza de imposto de renda. E aí foi criada a interpretação técnica, né, que é o nosso ICPC 22 e FRIC 23, aonde se, de alguma forma, normatizou a questão de incerteza sobre o tratamento contábil. E quando a gente fala incerteza sobre o tratamento contábil, é de uma forma mais ampla. Ele não fala simplesmente para você olhar numa perspectiva de autuação perante a fiscalização da Receita. Inclusive, ele até deixa claro que pode ser a corte, né, o judiciário, não lembro exatamente a palavra que ele coloca, para deixar, porque é uma norma internacional, cada país tem o seu sistema legal, jurídico, tributário, né? Então, olhando aqui no Brasil, a gente falou, olha, temos que olhar qual que é a última possibilidade que pode chegar um processo ou uma discussão.
é no Supremo, é no STJ, no STF, não. Então, isso a gente analisa dessa forma, e também eu tenho que olhar a questão do... eu tenho que olhar também a questão da natureza do imposto que eu estou discutindo, como eu falei. Então, neste caso, tá, a gente está tendo um tratamento talvez diferente por ter esta nova norma, que é o IFRIC 22. O que o IFRIC 22, desculpa, IFRIC 23 e CPC 22, ele traz de diferente dos conceitos do CPC 25? O primeiro conceito é que não existe uma assimetria entre reconhecimento de ativo e passivo, como existe no CPC 25. O CPC 25 ele tem uma barra para reconhecimento de passivo e uma outra barra para reconhecimento dos ativos, ou seja, ele define lá o ativo contingente, né? Vamos imaginar que eu tenho duas empresas discutindo o mesmo assunto. A diferença é que a empresa A fez aí os seus pagamentos, né? Ou já antecipou, liquidou aquele tributo e está tentando recuperar. Empresa B, por força de liminar ou qualquer outro instrumento legal, conseguiu não efetuar o pagamento. E temos uma terceira, que tem o depósito judicial. Então, nós temos esse cenário. De acordo com o CPC 25, vai ter um tratamento contábil diferente para cada empresa. Ou seja, se a avaliação for que não é provável que vai ter o pagamento, aquela empresa que deixou de recolher, ela não teria uma provisão. Por outro lado, a mesma empresa, com o espelho, com a mesma situação, como ele tem ali um ativo contingente, ele só vai registrar quando for líquido e certo, ou virtualmente certo, né? Palavra técnica, quando tiver um grau de certeza muito mais alto, né? Ou, aí tem uma questão de interpretação, mas geralmente nós interpretamos, auditores, de uma forma geral, é quando as ações estão sob controle da empresa. Então, quando eu saio do CPC 25 e vou para o IFRIC 22, para o IFRIC 23 e CPC 22, eu tenho uma nova forma de avaliar. Eu avalio, não é o ativo ou o passivo, eu avalio o tratamento contábil, o tratamento tributário que foi dado para aquele determinada transação. E ainda ela traz um aspecto novo que não tem no CPC 25, que ela fala que você tem que analisar aquele tratamento contábil independente de ter uma ação judicial, ou seja, eu lembro da experiência que nós tivemos na norma americana, quando era mais comum aqui no Brasil, por conta de algumas companhias que ou publicavam lá fora, era US GAAP, que já tinha essa figura, né, que era o FIN 48, se eu não me engano, depois mudou com a codificação. Naquele momento, você fazia uma análise parecida, né? Você olhava todas aquelas situações em que eu tinha algum tipo de incerteza, e partia daquela presunção de que o fiscal, o agente que está te fiscalizando ou te julgando, ele tem toda a informação, né? E independente se vai para a justiça ou não, porque isso, infelizmente, não é olhado ainda dessa forma na perspectiva do CPC 25, né? Então, voltando aqui, nós como auditores, o primeiro passo importante é a definição da norma. Por se tratar de uma norma que impacta imposto de renda, o nosso entendimento foi que se aplicaria o CPC 32 e o ICPC 22, tá? Por ser imposto de renda. E por conta disso, traria tratamentos contábeis diferentes daquele que nós, por exemplo, observamos com a questão do imposto do ICMS na base do PIS e COFINS, tá? Eu queria colocar, indo nessa linha, tá, de pensamento, de entendimento, o que a norma diz? Você olha o tratamento contábil, parte da presunção de que a autoridade tributária tem conhecimento de tudo, né? O fator risco de detecção não é identificado, não é colocado na sua análise. E você analisa qual que seria a probabilidade, né, de esta autoridade, que pode ser o Supremo, depende do caso, aceitar o seu tratamento contábil. Isso eu gosto de frisar, porque no início deu muita confusão, que as empresas estavam entendendo que era, quando falava autoridade fiscal, pensava que era o fiscal lá da Receita Federal, imposto de renda. Bom, superado essa discussão, nós fomos para a análise do caso aqui prático, né? O caso concreto aqui da decisão do STF. Então, nesse caso, o que nós avaliamos? A gente, sim, fizemos uma correlação com a decisão do ICMS na base do PIS e COFINS, tá? Se a gente resgatar um pouquinho, eu quero fazer um paralelo, tá? O ICMS na base do PIS e COFINS, ele teve basicamente dois momentos de discussão. O momento número 1, que foi na decisão lá em 2017, a gente tinha um grupo de empresas que tinham o quê? Elas, naquele momento, elas não tinham feito o recolhimento, elas tinham o quê? Substancialmente provisão nos seus balanços, tá?
Porque até aquele momento se entendia que era um passivo, que a saída de caixa lá para a companhia era considerada provável naquele momento, né? E aí as empresas, naquele primeiro momento, teve a decisão do Supremo, em 17, me recordo, não lembro se foi em março ou abril de 17, as empresas avaliaram e falaram, olha, com base nesta nova decisão de mérito e considerando probabilidade da modulação, né? Quando eu digo a probabilidade o que se espera, como se espera que o Supremo vá se posicionar. Então, o racional da época, Thaís, que eu me recordo aqui, eu não tenho todos os detalhes em mãos, foi o seguinte, foi feita uma análise, eu me recordo muito bem, pegaram 8 ou 9 casos naquela época, em que quando você olhava o precedente, tinha uma decisão sistemática do Supremo Tribunal Federal de que as decisões, quando tinham casos em que era o contribuinte contra a União, tinha uma modulação com formato, que é isso que a gente verificou, observamos, na verdade, no caso da decisão do PIS e COFINS, né, do ICMS na base do PIS e COFINS. Ou seja, se esperava que para as empresas que tinham ingressado com a ação antes daquela data, teria o benefício 5 anos antes da data de ingresso da ação, e para os demais contribuintes seria prospectivo a partir daquela decisão de caráter geral, né? Então, naquele momento, então eu só quero fazer esse paralelo. Naquele momento, houve um consenso e discussão de que se deveria reverter esse passivo. E ele foi revertido naquele momento. Por quê? Se considerou duas coisas. Não cabia mais decisão quanto ao mérito, e a questão da modulação, se olhou o passado, se olhou para o código do CPC, que entrou em vigor, o Código de Processo Civil, que entrou em 2015 em vigor, se considerou isso, mas se observou também que o próprio Supremo não vinha observando. Então, a gente pegando esse nosso histórico e aplicando agora, olha, eu estou explicando que o IFRIC, o CPC, não requer mais réguas diferentes para reconhecimento do ativo e passivo, certo? A régua que ele utiliza, você tem que avaliar se o tratamento fiscal incerto é provável, né? E aí a provável é uma interpretação de que é o more likely than not, que aquele tratamento vai ser aceito e vai ocorrer daquela forma, né? Então, fazendo uma analogia com a reversão do passivo que aconteceu com o ICMS na base do PIS e COFINS, e assumindo que não existe mais essa assimetria de reconhecimento de ativo e passivo, o entendimento foi, olha, assumindo que toda essa análise, Thaís, foi feita, né? E assumindo que nós temos agora mais um precedente recente, que a gente está falando de 6 meses atrás, né? Se me falha a memória, menos de 6 meses da época, que foi a decisão do próprio ICMS na base do PIS e COFINS, a gente entendeu como nós, como auditores, tá? Estou tentando aqui externar o racional, exceto por situações particularidades, regra geral, me parece que deveríamos seguir a mesma linha de raciocínio. E temos um fato novo, não, temos uma evidência que corrobora aquela interpretação feita antes, de que o formato das modulações do Supremo seguiriam aquele formato. Então, como tudo isso que a gente está falando aqui, ele parte de uma presunção de julgamento, tá? O entendimento do IBRACON foi, olha, dentro do conceito de julgamento, assumindo que não tem nenhuma particularidade na ação que levasse para uma posição diferente, o entendimento aqui é que tudo leva a entender que deveria ser registrado um efeito de forma positiva para a empresa. Quando eu digo forma positiva, para aquelas empresas que efetuaram o recolhimento lá atrás, trabalhasse agora como sendo vamos dizer, um tratamento contábil, um tratamento tributário favorável à empresa, certo? Então, esse foi o racional todo. A questão de se isso está gerando um ativo ou passivo, lembra que eu comentei que não é relevante, porque eu analiso o tratamento contábil, não há mais, existe essa simetria no registro ativo e do passivo. Outro ponto importante, então, nessa linha, a questão da necessidade de ter o trânsito julgado, como nós também, como auditores, entendemos que tinha que ter, era no caso do ICMS na base do PIS e COFINS, por não se tratar de uma norma por não se tratar de imposto de renda, se aplicaria o CPC 25 e, portanto, é ativo contingente. Quando eu vou para o IFRIC, o ICPC 22, muda o meu cenário, eu faço uma avaliação de probabilidade diferente. Então, assim, existe risco de ser revertido? Sim. Foi considerado? Foi. Mas foi pedido para que se avaliasse essa questão na data de 30 de setembro.
né? Infelizmente, não combinamos a agenda com o Supremo, ele poderia ter decidido no dia 1º de outubro, né? Ajudaria muito nossa vida, mas é o que é. Então, só tentando colocar o racional, ver se eu não deixei de expor nada que for uma das preocupações trazidas, né? Essa foi o racional geral que foi aplicado aí pelos auditores, mas sempre frisando muito bem que sempre foi dito e sempre foi defendido, o Edson deve lembrar na última interação que tivemos lá na Brasca, tem que ser avaliado caso a caso individual, não pode se generalizar. Né? O próprio exemplo, aí, a lição aprendida com o ICMS na base do PIS e COFINS, a gente viu que tinha de tudo, né? Ações de todo que é tipo. Então, em nenhum momento acho que o IBRACON falou, olha, todo mundo faz dessa forma. Agora, a gente também não tem controle, né, o que entre o receptor da mensagem, quem está lá atuando na ponta, como está lidando, aí eu não posso falar individualmente cada caso, tá? Eu estou querendo contar para vocês como foi o racional e o entendimento aqui da nossa parte. Acho que eu consegui cumprir os 10 minutos aqui, Edson. Não, foi excelente, Obrigado. Rogério. Muito obrigado. E como eu falei, né, eu já ouvi o Rogério falar em outros momentos, é muito fluido, né, o raciocínio dele. Nós vamos entendendo muito bem de onde partiu e para onde chegou, né? Muito bem. Então eu queria passar a palavra para o nosso co-coordenador aqui, né, que hoje está como expositor, o Eric. Eric, obrigado pela presença. É sempre um prazer tê-lo aqui. A palavra é sua. Obrigado, Edson. Tem certeza? Bom, primeiro eu queria agradecer o Rogério por estar aqui. A Thaís já é de casa, já está sempre aqui, né? O Rogério por estar aqui. Sua exposição foi cristalina. Eu não tenho uma vírgula a falar a respeito da sua... Para não falar que eu não tenho uma vírgula, para falar que eu não sou chato, eu continuo achando que esse negócio de trânsito julgado no CPC 25 é absolutamente desnecessário. Isso não está escrito. Uhum. E no Brasil, às vezes, nem trânsito julgado deixa as coisas praticamente certas, né? Então, eu acho que eu sempre fui um ferrenho discordador dessa posição dos auditores sobre o CPC 25, da necessidade de trânsito em julgado, porque eu acho que isso realmente não está na norma. Você pode ter trânsitos em julgados menos certos do que muitas coisas que nem julgadas foram. Acho que a questão é realmente da avaliação do conjunto, avaliação da situação, do tipo. E eu acho que o julgamento da tese do século ensinou muito para a gente sobre esse assunto, né? E a gente chegou a absurdos em que, assim, tudo bem, não tem trânsito em julgado, mas olha, metade do ativo a gente acha que vai dar, outra metade não dá, o julgamento vai ser na linha do como é que é? Me fugiu agora, do líquido ou sobre o valor da nota. Então, sobre o líquido a gente tem certeza que vai, então esse aqui não está julgado, mas vai, esse aqui a gente sabe Deus, então... mas aí essa é uma vírgula que não é uma vírgula, é uma discussão já não é de hoje, né? Desde antes do IFRS e tudo mais. Bom, mas assim, a minha crítica fundamental não é ao raciocínio que para mim é cristalino e corretíssimo do que o Rogério apresentou, do pensamento dele, do IBRACON. A minha crítica aqui, ela é uma crítica sobre a norma, sobre o conjunto da norma e o funcionamento da norma. Então, a primeira coisa que me... E aí realmente é uma dúvida mesmo, Rogério, se você puder me ajudar nessa dúvida, eu não sei se existe, e se existir eu não achei, procurei, mas não encontrei um documento que diga que o IFRIC é mais importante que o Standard. Ou seja, que o IFRIC fala é mais importante do que está escrito na norma. Uhum. É que o entendimento aqui, Eric, desculpa só interromper, e claro... Não, por favor, eu gostaria muito de ouvir isso. Eu falei, a coisa é muito respeitosa, assim, todo o pensamento, né, são pessoas aqui que têm bastante experiência, visão, e é bastante produtiva essa discussão. Eu também aprendo com vocês. Longe de ser o dono da verdade, tá, pelo amor de Deus. E eu entendo aí, eu acho que o ponto, talvez, da como que nós enxergamos isso, né? Na nossa visão, é que o IFRIC, ele deveria ser, né, uma interpretação de como aplicar o IAS 12, tá? Então, na verdade, assim, eu tenho dificuldade, tanto é que se você olhar historicamente, o que acontece?
Toda vez que o IFRS, lá o IASB, revisa uma norma, ele incorpora, ou emite, para emitir uma nova norma, ele pega aqueles conceitos do IFRIC, né? Se eles são válidos, ele incorpora na norma e elimina todas as interpretações. Isso aconteceu naquele conjunto lá do CPC, do IFRS 10, né, que tratava de consolidação, que tinha aquele IFRIC que tratava da entidade, quando você tinha uma entidade que tinha a entidade que tinha propósito específico, não sabia quem controlava, tinha o tal do SIC 12, não sei quem lembra desse documento, foi incorporado o conceito. E assim, então, Eric, acho que a gente não coloca necessariamente uma hierarquia, tá? Como nós, auditores, estamos enxergando, e sim como sendo, vamos dizer assim, a leitura conjunta, eu não consigo desassociar, tá? Tá. Legal. Então, que a gente coloque uma do lado da outra. Que elas sejam iguais em termos de hierarquia, ou que realmente uma venha depois da outra para fazer uma interpretação sobre o que aquilo diz. Mas esse caso específico da CPC 22 me parece que é uma certa... não vou usar a palavra pesada, né? Eu queria falar excrescência, mas não queria usar essa palavra. Porque é o seguinte, é uma interpretação que muda o conceito que está na norma. Então, vamos ver o seguinte, quando você fala assim, ela mudou a barra, ela colocou a barra do ativo contingente igual à barra do passivo. Ela ficou mais próxima até da estrutura conceitual do que da que está vigente hoje, que fugiu da visão do conceito de mensuração e probabilidade e está se aproximando da visão, ao meu ver, correta da relevância e da representação fidedigna. Então, agora, fazer isso numa interpretação sem mudar a norma, sem fazer uma alteração de barra de reconhecimento. Aí veja bem, eu não estou criticando o Ibracon, nem o Rogério, nem ninguém. Eu estou criticando a estrutura. A estrutura. Não, mas eu quero que isso fique bem claro. Não é nem pela questão pessoal, é porque eu acho que a gente tem que levar essa briga também para onde ela é devida. Quer dizer, é uma estrutura, no mínimo, esquisita, em que eu mudo um processo de reconhecimento de um ativo e de um passivo em uma coisa que não tem o mesmo due process. Em uma coisa que não entrou em agenda consultation, que não entrou em audiência pública em 350 mil países, o pessoal lá de Marte mandou cartinha para a gente falando, olha, não gosto disso, não gosto daquilo. E pior, mudou só para o imposto de renda. E se isso daí vale para o ICMS? E se essa Selic sobre o ICMS? Não, aí é ativo contingente, aí não pode. Qual é a lógica disso? Qual que é a lógica dessa diferença? E por que isso não vale para outros ativos? Quer dizer, é uma interpretação que muda uma barra de reconhecimento para um pedaço do negócio que é exatamente igual a todos os outros ativos contingentes. E eu acho que aí levou a uma probabilidade que eu acho que a gente, como acadêmico, os auditores como auditores e os elaboradores como elaboradores, cada um fazendo o seu papel, tem que tomar muito cuidado, porque a gente está numa possibilidade aqui de gerenciamento, de opção de escolha contábil, em que eu posso querer levar os meus ativos contingentes para o ICPC 22 e levar as minhas provisões para o ICPC 25. Quer dizer, quando eu quero colocar o ativo, eu uso a barra que para mim é melhor. Quando eu quero colocar a provisão, afinal de contas, quantas empresas vocês já viram colocando lá, olha, estamos fazendo um tratamento tributário aqui sobre o imposto de renda, que é questionável, então a gente já vai colocar a provisão de acordo com o ICPC 22. Quantas empresas fizeram isso? Então, Eric, eu não fiz essa análise, essa pesquisa. A gente só tem que lembrar que essa interpretação ela é recente. Se eu não me engano, ela entrou em vigor em 2019. Estamos falando de 2 anos de adoção, né? Mas aqui no GDEC a gente deu muita risada sobre essa ICPC 22 e falamos muito no Brasil, ninguém vai levar isso a sério, porque ninguém vai colocar no seu balanço que está fazendo um procedimento que pode ser questionado pela Receita. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar com isso. Então, assim, me causa muita espécie. Eu acho que isso, assim, não me traria tanto problema se esse negócio viesse falar o seguinte, olha, a gente está interpretando o CPC 25 desse jeito, mude-se a regra, porque a estrutura conceitual mudou a regra. Então, perfeito.
Agora, por que só para o imposto de renda? E por que não para os meus processos ambientais? Por que não para os meus processos cíveis e comerciais que eu tenho? Por que não para os meus processos trabalhistas? Por que não para todos os meus outros processos? Por que só para imposto de renda? É essa lógica da norma que eu acho que é uma lógica meio esquisita, quer dizer, resolver um problema, tapar um buraco e abrir um monte de flanco, quer dizer, agora, e aí fica incoerente, porque eu dou 2 pesos e 2 medidas para coisas que têm a mesma natureza de ser contingente, né? É só isso que eu queria falar. Só fazer um complementar essa sua frustração, Eric, eu também compartilho dela para outras coisas, não só para esse caso, tá? Sim, Quando eu falo infelizmente. frustração no sentido de falar, poxa vida, né? Não é só esse problema que a gente tem. Nós, como auditores aqui, né, a gente está assim, na verdade, temos que seguir, tem lá um racional, por que nós seguimos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso trabalho está sujeito a, vamos falar assim, a um regulador se nos questionar, está sujeito a, obviamente, questionamento até legal, qualquer um pode chegar amanhã e nos questionar, eu usei uma demonstração financeira auditada por você. Então, assim, existe essa preocupação, certo? A gente, talvez, é aquela história, uma coisa a gente está discutindo aqui informalmente, a outra, né, o que eu penso, o que eu acho, a outra coisa, na hora que você tem que pôr lá no papel, então isso pesa muito, né, assinatura e tudo mais. Mas vou voltar para o caso aqui, eu vou te dar um outro exemplo, Eric, fugindo do que a gente está discutindo. No mundo inteiro, exceto Brasil, Chile, se eu não me engano, na Grécia, o Chile com certeza que eu já discuti com os colegas lá, no mundo inteiro, se você tiver dividendo obrigatório, eu estou fugindo do assunto, mas para tentar endereçar seu ponto. No mundo inteiro, se você tiver dividendo obrigatório, é passivo. Ação, por exemplo, eu tenho uma ação ordinária que tem dividendo obrigatório. Qualquer lugar do mundo é passivo. O único lugar que não é passivo, os únicos lugares, é Brasil, Grécia e México, se eu não me engano. Por quê? Ou Chile. Brasil e Chile com certeza. Por quê? Porque no Brasil, o dividendo mínimo obrigatório é uma obrigação legal, estabelecida em lei. Obrigação legal me leva para o CPC 25. No CPC 25, eu só provisiono quando for, né, o incorrido lá, o lucro, e aí eu tiver essa obrigação de pagar. Se eu estou nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Europa, onde não tem essa figura por lei, mas por decisão da empresa, ela emite uma ação ordinária, que tenha dividendos obrigatórios, eu saio do CPC 25 e vou lá para o CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Ou, não, aí ficou ainda no que seria o IAS 32. Poxa vida, é a mesma coisa. Eu tenho, um foi por lei, me leva para o CPC 25, o outro, porque é por contrato, fora da lei, me leva para um CPC de instrumentos financeiros, e que no dia que eu emitir a ação, me obrigaria a fazer não vou dizer que integralmente o registro como passivo, mas pelo menos eu teria que estimar e fazer uma segregação do que é passivo e do que é patrimônio. Então, eu entendo o que você está falando, em tese, né, se fosse perfeito o conjunto de normas, e seguindo o mesmo framework, eu não poderia ter esses resultados diferentes. Então, eu estou te dando um outro exemplo, que a gente já convive com ele desde que adotamos as IFRS, e a gente vem seguindo. Então, no Brasil, no começo se discutiu isso. Será que não é passivo a ação, mesmo ação ordinária, porque eu tenho um mínimo obrigatório? Não, peraí, no Brasil é estabelecido por lei. Então, como é lei, não aplica, vai para o CPC 25. Então, só estou querendo fazer um paralelo aqui com você. E com relação ao IFRIC 12, na verdade, o que existia antes, Eric, isso está em alguns guidances internacionais, e já existia essa discussão, existia uma ausência do que fazer, tá? Quando você tinha essa situação. E o entendimento lá do IASB, do IFRIC, foi de que com esta norma eu acabaria normatizando ou regulando, estandarizando esta ausência. Se isso levou vamos dizer assim, a uma distorção do que prevê o CPC 25, essa distorção ela já existe para outros casos, né? Que foi o exemplo que eu te dei aqui do dividendo mínimo obrigatório. Tanto é que quando a gente vai lá para fora, numa discussão, empresa brasileira, o primeiro questionamento que vem, peraí, o que são esses dividendos obrigatórios? Isso aqui não é passivo? Não é, porque aqui no Brasil a gente aplica o CPC 25, e as 37 não, o IFRS 9. Né? Então, é o que é, né? Isso que onde eu estou querendo chegar, né? A gente tem que trabalhar em cima do que está aí emitido de norma, né? Porque, assim, eu costumo dizer até para alguns colegas, né? Principalmente no começo, né? Eu não concordo com isso.
mas nós, como auditores, nós fazemos a nossa opinião é que as demonstrações seguem a norma. A minha opinião não é se o auditor concorda com a norma, entendeu? Então, por isso que a gente toma muito cuidado com isso, tá? Não, mas e aí realmente seria uma irresponsabilidade o auditor falar, olha, não, está fazendo desse jeito aqui porque eu acho que a norma está errada. Mas, por outro lado, a norma também tem o nosso bom e velho true and fair override. Se a norma não representa certo, vamos representar certo. Então, eu vou fazer uma brincadeira com isso, Eric, aqui, tá? Não me levem a mal. Eu costumo dizer, ele existe. Da mesma forma que existe lá nos Estados Unidos, dizem que tem, né, um botão da bomba atômica, né? Que alguém... Ele existe, está lá para ser usado, talvez foi usado uma vez, né, infelizmente, na história da humanidade, não seja mais. Existe, está lá, mas você não pode ficar apertando ele todo dia, entendeu? Então, só uma brincadeira à parte. Tá? Não, mas não dá. E também não sei se aqui é o caso de um true and fair override, realmente não sei. Mas... Eric, se me permite entrar nessa discussão, eu vou falar 2 segundos e passar a palavra para o Suzano, que estava esperando ali para falar. Na verdade, para falar do GDEC, né, para ver como esse diálogo é importante, porque na faculdade de Direito, a gente tem semestre inteiro sobre interpretação, né? Como você interpretar. Nós temos tratados de interpretação. E talvez, não sei, mas pensando, né, um pouco agora, o que me chamou a atenção, essa conversa de vocês agora, é que talvez a gente tenha que levar essas regras para a gente olhar a interpretação da norma contábil. Tem que ter regras de interpretação, né? Porque isso existe, no direito existe, né? Mas, Suzano, você tinha levantado a mão. Eu não sei nem se você está aí ainda, mas se você quiser falar, vamos lá. Bom, primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Edson, pelo convite de poder discutir aqui com os colegas, cara. Eu fiquei prestando bastante atenção, né, no que o Rogério e que o Eric estão comentando, cara, e eu já tive 2 opiniões sobre o tema, né? Uma primeira na direção do Eric, e agora acho que eu estou convicto com aquilo que o Rogério colocou, concordo plenamente com o paper do Ibracon, cara. E um desafio que eu queria fazer aqui para o grupo, cara, se a gente discutir esse assunto, a gente sair aqui do Brasil, cara, a gente discutir com algum estrangeiro, cara, se você fizer uma pergunta bem objetiva para ele, assim, assunto de imposto de renda, ele está no escopo de qual regra, né? Se você perguntar para um europeu, né, ou alguém que siga o IFRS, eu acho que não vai ter dúvida em relação à resposta que é o IAS 12. Tá? Eu sei que o Brasil tem um ambiente muito complexo, tem STF que faz legislação em vez de julgar, é um ambiente único. Mas quando a gente percebe como as regras foram colocadas, né, e discutidas há muito tempo, o nosso papel é exatamente aplicá-las, né? Aqui eu vejo que no Brasil a gente tem uma característica, uma peculiaridade de tentar interpretar de uma maneira diferente. O assunto aqui é imposto de renda. Imposto de renda tem regra de imposto de renda. Se não tem uma simetria entre o IAS 12 e o IAS 37, a gente tem que debater em outros fóruns no IASB, para que essas normas evoluam, né? Fato da vida, que eu concordo com o Rogério, a regra existe e a gente tem que aplicar, né? Alguém aqui do grupo fez esse tipo de questionamento para algum estrangeiro? Qual regra que aplica para assuntos de imposto de renda? Sabe, Edson, será que vale a gente fazer esse tipo de pergunta? Podemos, lógico. Eles, que eu acho que vai ser uma resposta muito óbvia. Tipo assim, isso aqui não é assunto de contingência, não é ativo contingente. Você tem que olhar na regra específica, né? Aí eu concordo, mas você vai interpretar isso, aquilo, mas fato é, né? Tá no escopo daquela regra. Como a gente estava discutindo, até estendendo um pouquinho aqui no comentário, eu ainda tenho dúvidas que abarca essa decisão do STF. Aí eu acho que a gente precisa, sim, entrar na discussão com os advogados. Quais são os itens que compõem? São só assuntos que transitaram em julgado? Só Selic sobre ações de trânsito em julgado ou qualquer Selic paga? Não sei. Eu acho que essa, para mim, é o cerne da discussão. E não se tem que reconhecer ou não.
Esse é o meu ponto de vista, né, sobre o tema. Não, muito bom. Isso me lembrou, quem tiver, eu vou falar um pouquinho, porque eu estou com vontade de falar, porque eu sempre falo, mas quem quiser falar, está aberta a palavra, é só pedir, só levantar a mão para a gente saber, né? E tem várias pessoas aqui que eu gostaria de escutar, não vou começar a nominar aqui não, para não criar constrangimento. Mas vejam, quando veio a Lei 11.638, e aí eu de enxerido foi lá, já que era uma lei, né, e mexia com contabilidade, eu gostava de contabilidade, eu fui enxerido, um advogado enxerido, e fui olhar o que era isso, e comecei a perceber o que ia acontecer. Eu fui fazer um curso de contabilidade internacional. E era um curso de contabilidade internacional, eu não lembro quem era o instrutor da parte contábil em si, mas tinha, a parte tributária era o professor Silvério das Neves na época, lá comecei em 2008, eu fui fazer isso. E eu lembro que uma coisa que eu lembro muito bem daquela reunião foi um dos instrutores falar o seguinte, que com o IFRS, os advogados iam se vingar dos contadores. E por quê? Né? Essa até é uma brincadeira que eu faço em aula. Porque quando você pergunta para um advogado o que é, se é uma coisa ou se é outra, a resposta que o advogado dá é depende. Né? Essa é a resposta que o advogado, padrão do advogado. Porque é isso, depende do caso concreto, vamos analisar e tudo mais. E que na contabilidade passaria a ser desse jeito também. Né? Então, por exemplo, qual a taxa de depreciação de uma máquina? Né? Não tem. Eu lembro uma reunião da ANEFAC, que eu estava também sobre IFRS, e alguém entrou, assim, né, meio atrasado na reunião e preocupado, ele falou, qual é a taxa que eu uso para fazer o cálculo de impairment? Não tem, né? Vai depender do caso concreto. E aqui, quando a gente fala é uma questão de imposto de renda, então é CPC 32, eu diria depende. Porque o CPC 32, e isso está claro no 25, quando ele exclui imposto de renda, ele exclui imposto de renda na provisão do imposto de renda. Ou seja, na apuração do imposto de renda. E aí, até uma conversa que eu tive com o Suzano já sobre isso, que é o seguinte: bom, eu estou usando aquela decisão de excluir a Selic na minha apuração atual. Então, quer dizer, eu reconheci a exclusão de ICMS na base de PIS e COFINS, é uma receita, vou discutir se é tributado ou não, mas a parcela de Selic disso que eu estou reconhecendo, eu não preciso discutir, porque o Supremo já disse. Eu estou apurando o meu imposto de renda. Aí eu concordo plenamente, nós vamos para o CPC 32. Não tem discussão, tanto é que foi, né, acabou a conversa minha e do Suzano, porque a gente concordou. Agora, eu reconheci, sei lá, crédito de PIS e COFINS, que eu paguei a maior PIS e COFINS porque tinha um crédito, né? E aí eu vou assumir esse crédito agora atualizado com Selic. Vejam, é matéria de imposto de renda, eu vou excluir do imposto de renda também, mas eu vou excluir lá atrás. Na verdade, eu vou recuperar aquele imposto de renda. Isso está na regra do CPC 32? Para mim, não. Por quê? Porque eu não estou falando de apuração, eu estou falando de crédito. E aí o Eduardo Flores, uma vez também nessa discussão, ele fez uma pergunta que para mim foi fundamental. Ele falou o seguinte: eu estou recuperando o imposto de renda lá de trás, certo? Certo. Posso usar para pagar PIS e COFINS? Posso usar para compensar IPI? Posso. Então eu não estou falando da natureza. A natureza do indébito, nesse caso, se eu estou recuperando o passado, não estou apurando imposto, estou separando muito bem isso aqui. Se eu estou recuperando o passado, para mim fica muito claro que não tem a natureza de imposto de renda, tem a natureza de um indébito. É um dinheiro que eu dei para o governo que eu não deveria ter dado. E aí eu vou para o CPC 25, né? Porque eu não estou discutindo a apuração do imposto de renda. Né? E aí, Rogério e Eric, nesse ponto eu vou abrir uma divergência aqui, né? Usar os termos judiciários aqui. Porque, assim, eu não vejo que o ICPC 22 mudou o parâmetro. Por quê?
Porque ele está tratando de provisão, da provisão do imposto de renda. E aí, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, se você tem um crédito de imposto de renda na apuração do seu imposto de renda, por exemplo, crédito presumido de ICMS, posso excluir do imposto de renda? Posso. O STJ já definiu em repetitivo. Isso, se eu não tivesse ainda o STJ, esse ponto seria matéria de CPC 22. Aí eu vou analisar se é provável ou se não é provável. Né? Mas veja, eu estou discutindo provisão do imposto de renda. Eu estou discutindo apuração. E o meu imposto vai ser maior ou menor. Agora, quando eu estou discutindo recuperação do imposto que eu paguei a mais, ele não tem natureza de imposto de renda. Aliás, tem algumas discussões acadêmicas em matéria tributária que dizem que, como isso é um indébito, não é tributário, ele não tem natureza de tributo. Então, eu não precisaria seguir as regras tributárias para compensação. É minoria, hoje não é que é minoria, hoje não é muito aceita essa tese, mas existem trabalhos acadêmicos nesse sentido, e antigos, inclusive, né? Para dizer, olha, não é. E aí, um outro ponto. Se a empresa decidir ir para precatório, não quer compensar, ela vai pegar isso em precatório. Entraria na PEC dos precatórios agora que está em discussão no Congresso? Entraria. Aí eu vou dizer, não, mas espera aí, tem a natureza de imposto de renda, imposto de... Não tem, é precatório, é precatório. Então, é por isso que eu acho que o CPC 22 não mudou. Né? Quando ele iguala a provisão, é porque ele está tratando de provisão. Né? Para mim, não mudou, sinceramente, não mudou a regra. E é interessante que o CPC 25, quando ele exclui o imposto de renda, ele exclui falando a provisão para o imposto de renda. Ele não exclui qualquer matéria relacionada ao imposto de renda. E aí, Suzano, seria interessante a gente perguntar para alguém, eu gostei muito dessa sua provocação, porque nós vamos ter que explicar para ele a decisão do Supremo de que não tem imposto de renda sobre Selic, de algo os últimos 5 anos. E mais, se você entrou antes da decisão, você tem 5 anos do seu protocolo. Esse é um negócio maluco. E já teve a tese, se vocês lembrarem, do decreto-lei, do decreto 2445-2449, né, o PIS-Decretos, não tinha essa história de inconstitucionalidade 5 anos da entrada da ação. Era desde sempre. A lei inconstitucional era a lei inconstitucional desde sempre. Então, a Nereida deve lembrar, eu estava na Price com ela nessa época, eu fiz cálculo desde 1988, que era... e foi em 95 que foi a decisão do Supremo. E a gente fazia cálculo desde 88, porque foi quando teve os decretos-leis. Então, você imagina, é um negócio maluco. Aí o Supremo falou, não, é 5 anos do protocolo. Né? Não desde a... que também para mim não faz sentido, mas ok, isso é outra questão. Então, nesse ponto, eu vejo que, aí quando a gente pergunta, é matéria de imposto de renda? Depende. É apuração do imposto de renda? Então, é o CPC 32 e CPC 22. É recuperação de imposto de renda que eu paguei no passado? É 25. Porque ele perde essa natureza. Né? Bom, mas eu já falei muito aqui e tem mãozinhas levantadas. Thaís, você primeiro. Eu vou ser rápida, só puxando um gancho também. O Rafael tocou num ponto que é a questão de, mas qual é o valor que eu vou reconhecer, né? Então, assim, é uma ação que está discutindo lá atrás, qual foi a amplitude da decisão do Supremo com relação a isso? Envolve ação civil? É uma outra discussão que a gente está em voga agora, são só os indébitos tributários, o que mais está lá dentro? E aí, eu acho que mesmo se a gente for aplicar o ICPC 22, é a questão da probabilidade da aceitação da autoridade administrativa. E aí a gente tem esse embate, até que ponto a Receita Federal já concordou com esse entendimento do Supremo integralmente e qual é a amplitude que ele vai dar nesse julgamento. Então, assim, eu estou nem entrando na discussão de se eu vou aplicar um ou outro, mas e foi isso que eu tentei colocar naquele slide, eu não consigo aplicar nenhum nem outro hoje. Esse julgamento, embora seja um precedente, ainda é muito incerto os reflexos que ele vai ter
para a gente reconhecer tudo isso, né, de forma integral, né? O que estava ali julgado? Quais são os indébitos? O que já está transitado? Então, eu vou pegar, de repente, uma ação que tem um indébito tributário, por exemplo, do ICMS na base do PIS e da COFINS, que eu tenho uma probabilidade de ser reconhecido. E sob essa probabilidade, eu vou aplicar uma segunda probabilidade, que é a da Selic, desse indébito que ainda não está transitado. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado aí para não distribuir, no fim das contas, dividendos sobre valores que ainda não estão certos, né? Que a gente ainda tem um grau de incerteza muito grande em razão dessa sistemática processual. Era isso. Não, Thaís, você trouxe um ponto interessante aqui, né? Qual vai ser a COSIT 13 da Selic, né? Exatamente. A gente ainda não teve isso, Qual né? vai ser o parecer normativo sobre isso? Não, é verdade. Murilo, queremos te ouvir também. Obrigado pela presença. Prazer tê-lo aqui no GDEC falando, né? A palavra é sua. Obrigado, Edson. O prazer é meu. Eu vou tentar ser breve, até porque nesse momento eu estou até na rua, mas eu não queria deixar de aproveitar para fazer um gancho com o que você comentou agora há pouco, quanto à questão do escopo da IAS 37, eventualmente só excluir aquilo que fosse referente ao lado do passivo. Eu não tenho, pessoalmente, eu acho que essa exclusão não funcionaria assim. Mas, independentemente dessa discussão, o ponto que eu queria colocar é que o tratamento fiscal incerto ele não nasceu agora com a decisão do Supremo. Ele nasceu no momento em que a empresa fez o pagamento, aliás, no momento em que a empresa fez o reconhecimento do passivo do IR a pagar. Perfeito. Lá atrás. Lá que houve um tratamento fiscal incerto, cuja decisão do Supremo agora altera a probabilidade. Então, na prática, se a gente for olhar para o passado, a origem foi também na Constituição do IR a pagar, onde já havia uma incerteza embutida. Óbvio que naquele momento a incerteza ela era no sentido oposto, e com um nível de incerteza baixo, aparentemente, no sentido de que a probabilidade de que aquilo deveria ser pago era maior. O que se inverteu agora. Mas era só colocar essa questão. Não, perfeito, Murilo. Eu entendi, né? Mas o imposto foi pago. Com incerteza ou não, né? Se na época, imagina que na época a empresa tivesse uma liminar para não pagar sobre Selic e tivesse apurado a provisão já sem a Selic, seria uma incerteza? Seria, continuaria sendo uma incerteza, né? Mas ela teria pago ou não o imposto. O imposto já foi recolhido. E esse é um outro ponto que eu acho interessante, que é a grande... Por que não dá para a gente pegar o IFRS, na minha opinião, né, obviamente, por que a gente não pode pegar o IFRS e tributar o imposto de renda? Porque tem situações dentro do IFRS, da contabilidade de uma maneira geral, que se resolve pelo princípio da continuidade. No infinito, as paralelas se encontram e no infinito, todo o ativo vai realizar para pagar o passivo remanescente. Lá no infinito isso vai acontecer. No imposto de renda, não. No imposto de renda você pagou e acabou. Ele é definitivo naquele momento. Não tem o princípio da continuidade no imposto de renda. Então, por isso que eu não posso. Sempre vou ter que ter ajustes. Né? Não dá para gente, de novo, na minha opinião, não dá para a gente simplesmente tributar o lucro do IFRS. Né? Mas, enfim. Eric, sua mãozinha está levantada aqui. Eu queria fazer eco com o que o Murilo disse, no sentido de que eu acho que se a origem é do imposto de renda, ele é um problema de imposto de renda. Senão, o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, então tá bom, então beleza, se é um indébito, mas é um indébito que você vai usar para fazer o quê? Para compensar o imposto de renda. Então, esse pedaço você trata como imposto de renda. E o outro pedaço que você vai usar para PIS/COFINS, você trata como PIS/COFINS. Então, acho que a gente começa a complicar um pouco a visão. Mas eu acho que é uma coisa interessante para desenvolver. Não tenho certeza absoluta sobre isso, mas me parece, eu vou mais nessa linha. E eu acho que uma coisa é o seguinte, ICPC 22 não é só sobre provisão, tá?
ele fala sobre eventos tributários incertos. Como é que ele fala aqui? Eu até abri ele aqui para falar. Tax treatment, não é isso? Não, deixa eu ver aqui. Que ele fala sobre. Qual que eu estou aqui? Eu abri ele, mas eu estou vendo. Treatment, não é isso que ele fala? Reconhecimento de insegurança quando há tratamentos, incerteza sobre tratamentos de tributo sobre lucro. A incerteza sobre tratamentos de tributo sobre lucro deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente. É tratamento fiscal incerto. Compensar o imposto com o que eu tenho a pagar, na minha visão, é um tratamento fiscal incerto. Eu estou devendo 100, compenso esses 100 com 50 que eu tinha para compensar e pago só metade. Se eu posso ou não fazer isso é incerto. Então, eu acho que o ativo entra nessa visão do ICPC 22. Se não, eu acho que creio eu que o Rogério deve ir na mesma linha, porque se não era CPC 25, não era ICPC 22, estaríamos falando aqui de praticamente certo e, portanto, esquece qualquer tipo de possibilidade. Então, eu acho que essa visão de que a ICPC 22 não serve para ativos, eu acho que não me parece claro isso no texto da norma. E, por fim, o último comentário que eu queria fazer é assim, e aí para comentar, eu não sei se eu concordo, e aliás gostei muito, acho que eu nunca tinha ouvido isso, gostei muito quando você falou, Edson, da questão de que o 32, e a gente fica falando CPC e AS, cada um fala um número desgraçado, eu tenho que ficar digitando aqui que eu nunca sei qual que é qual. Eu só sei, a gente devia... Vamos falar o nome do pronunciamento, que é mais fácil, ou então aquele que fala sobre tributo, porque eu nunca sei os números, eu não sei nem meu RG, quanto mais o número desses negócios aqui. Mas vamos lá, o 32, que é tributo sobre o lucro, ele está muito mais voltado para o tratamento do imposto de renda corrente diferido. Ele trata se você vai ter possibilidade, se você vai ter possibilidade de recuperar, se você tem certeza de recuperar aquele ativo que você adquiriu em condições normais de temperatura e pressão. E eu acho que por conta disso, que ele não tratar de passivos contingentes, nem de ativos contingentes referente a questões judiciais sobre o ativo, mas ele está falando assim, se você fizer tudo... Até porque o Brasil é um país desse jeito, você vai para a Inglaterra lá, todo mundo sabe como é que tem que pagar imposto, pronto, acabou. Não tem esse monte de confusão que nem tem. Os tributaristas na Inglaterra todos precisam ter uma segunda profissão, que nem músico, entendeu? Tem que fazer outra coisa, porque lá não tem muito problema. Aqui não, aqui a situação é outra, né? Desculpa a brincadeira aí, mas tanto que o pronunciamento, o pronunciamento da ICPC 22 ou o IFRIC 23, que é a interpretação, a malfadada interpretação, ela fala sobre o CPC 32, tributo sobre o lucro. Então ela está falando o seguinte, olha, a gente tem o CPC 25 que fala sobre questões contingentes. O que eles estão falando na minha leitura aqui é o seguinte, olha, o 32 não fala sobre tratamentos incertos, não fala sobre provisões de ativos, passivos e ativos contingentes. Então a gente vai falar aqui. E o que a gente vai falar aqui vai ser diferente do que está lá no CPC 25. E o CPC 25, ele diz claramente que ele não se aplica a... Cadê o CPC 25 aqui? Se a gente for lá no item dele, ele fala aqui assim, ó. Por exemplo, certos tipos de provisões são tratadas nos pronunciamentos relativos a tributos sobre o lucro. Quer dizer, o CPC 25 diz que certos tipos de provisão são tratados nos seus respectivos pronunciamentos, mas o tributo sobre o lucro não trata especificamente provisão. Então, eles fizeram o CPC 32. Então, ficou uma colcha de retalhos, uma confusão de interpretação. Então, se a gente começar a interpretar aqui, linha a linha, pegar um para o outro, a gente vai ver que a ICPC 32 nasceu exatamente pelo fato do CPC 25 não se aplicar no CPC 32. Mais uma vez eu vou falar, eu devia ter sido físico nuclear, que eu acho que ia ser mais fácil, neurologista, alguma coisa assim. Vai lá, Rogério, desculpa. Não, é o Rogério, desculpa, já tomei demais o tempo de vocês. Eu vou fazer aqui vou comprar uma briga para ter você como aliado, viu? Você sabe que lá no CPC, eu fui um que tentou, pelo menos, vamos igualar o número desse CPC, e CPC 23, eu fui voto vencido, Eric. Mas aí dana tudo, porque você tem o IFRS 3 e o IAS 3, e aí como é que você ia fazer? Isso, mas eu fui voto vencido. Agora, voltando para o caso aqui em questão,
Uma coisa que, infelizmente, a gente perde aqui no Brasil com os CPCs, tá? Aí temos que trazer o nosso guardião do acordo, que é o Guilherme Brownback, que não está aqui, acredito. Eu acho que, infelizmente, existe uma limitação do CPC poder, vamos dizer, traduzir o conjunto completo das normas, o que incluiria, por exemplo, as bases de conclusão. Toda vez que eu entro num debate como esse, poxa vida, é lógico, são visões que eu vou naquela linha que os advogados conhecem bem, que é a exposição de motivos, né? O que o legislador, ou quem aprovou, estava pensando quando escreveu. E eu gosto das bases de conclusão porque ela ajuda nessa interpretação. Eu concordo, Eric, que aqui a base de conclusão não é parte da norma, mas ela é um indicador de como interpretá-la, né? E aí, quando esse tema surgiu, essa visão que o Edson trouxe na outra reunião, eu não tinha lembrado de fazer. E agora vocês voltaram nesse tema, eu lembrei, falei, poxa, deixa eu ir na base de conclusão do IFRIC, porque infelizmente o ICPC não tem. Eu não sei se eu consigo projetar ou eu consigo compartilhar aqui com vocês, mas eu posso de Eu alguma acho que consegue, sim, Consegue. Lá em Rogério. cima... Tá, não, eu estou liberado para fazer, né? A ferramenta Tá sim. a gente usa aqui, eu também estou mais familiarizado. Então, eu vou tentar aqui projetar para vocês o que está na base de conclusão, tá? Que é o escopo da norma, né? Eu estou aqui no IFRIC 23 original, tá? Ó, ele fala o seguinte, que a questão que o comitê recebeu é relacionada a um caso particular no qual a entidade é requerida a fazer pagamentos para a autoridade tributária com respeito a uma disputa no tratamento de imposto de renda. No entanto, né, ao discutir o assunto, o comitê notou que uma questão similar pode surgir em outras circunstâncias, né, no qual o tratamento incerto sobre imposto de renda existe, né? Consequentemente, o comitê decidiu que a interpretação deve endereçar a contabilização do imposto de renda sobre os tratamentos tributários incertos que estão de acordo com o IAS 12. Ou seja, de forma geral, eu penso, Edson, que esse base de conclusão ele deixa claro, ele foi criado para endereçar a questão específica, né? Que é o quê? A situação de que uma entidade era requerida a fazer pagamento. A gente não sabe exatamente qual que é a jurisdição, né? A gente sempre pensa no Brasil, mas aparentemente falou, ó, você quer continuar discutindo? Tem que continuar pagando, certo? Tá bom, vou lá e pago e continuo discutindo na justiça. Então, se você olhar o que a gente chama aqui do escopo da norma, ela foi desenhada para isso, ela foi emitida, né, essa interpretação com esse propósito. Aí ele fala o restante aqui, né, só para vocês verem, eu estou aqui na base de conclusão, né, que a gente, né, ele deixa claro que não é parte do IFRIC, mas ele sumariza as considerações para chegar no consenso, né? Então, eu acho que é importante, na verdade, quando eu leio essa base de conclusão, não tinha vindo, quando a gente estava na discussão, veio agora, eu falei, deixa eu entrar para ver o que está na base de conclusão. E aí eu fico mais, lendo essa base de conclusão, fico mais, vamos dizer assim, reforça meu entendimento inicial, tá? Tá no mudo aí, Edson. Eu levantei minha mãozinha aqui para ser tratamento isonômico, agora não consegui abaixar. Ah, abaixei. Então, vamos, Rogério, você tem um aliado para o número dos CPCs também, mas eu já recebi a explicação, inclusive do professor Eliseu, já, assim, me conformei. Não sei se eu também, eu aceitei respeito, definitivamente, mas eu me conformei, né? Compartilhe com a gente, então, Edson. O quê? Por que não fizeram? Não, aí a gente vai começar a discutir isso de novo. Não quero criticar, mas assim, ajudaria, né? Porque a minha memória não é tão boa, mas vamos lá. Então, mais um aliado aí. Mas quando você traz exatamente eu estou me sentindo sério mesmo, eu estou me sentindo num congresso de direito aqui, porque nós estamos discutindo a interpretação. Mas quando você traz, Rogério, então, esse é outro ponto que eu também concordo com você. Tem que trazer justificativa para interpretar a norma, tem que trazer, no caso, né, as bases para a conclusão, ou a gente chama exposição de motivos, seja lá o que for, tem que trazer. Na minha opinião, não dá para você ler a norma separada do contexto em que ela foi feita, né? Não quer dizer
só interpretar ela historicamente, deixar ela parada lá. Não, não é isso, mas você tem que entender qual foi o contexto, qual foi a motivação disso ter sido feito. Mas concordando com você 2 vezes, eu vou concordar que lendo a base de conclusão eu também fiquei mais convicto. Por quê? Porque a base de conclusão diz o problema, a questão trazida era no pagamento do tributo. Pagamento do tributo nesse sentido, apuração. Né? Então, de novo, e quando ele vai para o IAS 12, né, e o Eric falou bem ali, né, que o CPC 25, ele tira outras provisões. Isso não quer dizer tirar ativos, tirar créditos na formação do imposto. É o que eu dei alguns exemplos. Exemplo de crédito presumido de CMS. Esse é um ativo que a empresa tem e que se discute, tributa ou não tributa. Indenização, também. Isso tudo vai para o ICPC 22, se for o corrente ou o diferido. Agora, eu paguei imposto sobre uma indenização 4 anos atrás. E aí o Supremo, por algum motivo, decide que não tem imposto sobre indenização. Então, eu vou recuperar esse imposto de renda. Isso não diz respeito a pagamento do imposto. Isso diz respeito a um pagamento que eu fiz de maneira indevida. Né? Então, por isso que eu não vejo. E aí, Eric, quando você fala, lembrei também, né? Você falou, não tem lógica. E é verdade, né? Tem uma regra de interpretação que é a interpretação conforme. O que é a interpretação conforme? Você tem que encaixar aquela norma dentro do sistema. Ela não pode ficar sem lógica ali. Ela não pode trazer algo que é totalmente fora. Se é totalmente fora, ela não deveria estar ali. Né? Então, tem alguém que está com o microfone aberto aí. De teste de Aguanda. Espera aí que eu estou tentando achar. Pronto, já foi. Então, dentro disso, né, é que eu acho, para mim faz sentido essa diferença, e porque ela mantém, inclusive, o sistema, a base do sistema como um todo. Né? Eu tenho, quando eu estou falando de provisão, ainda que seja um ativo, se ele é tributado ou não pelo imposto de renda, nós estamos falando de provisão para o imposto de renda, que pode ser uma reversão, uma provisão ao contrário, né? Que é o ativo diferido. Eu posso ter uma exclusão tão grande no imposto de renda por causa de um direito que vai gerar um prejuízo e isso vai me gerar um ativo diferido. Isso está dentro do ICPC 22? Tá. Agora, 4 anos atrás, eu paguei imposto sobre o crédito presumido de ICMS. O STJ disse que não é. Eu estou recuperando esse valor. É o CPC 32? Não, porque eu não estou apurando nada agora. Né? Papini, a palavra é sua. Bom, eu concordo com você, Edson, porque quando eu paguei o imposto de renda, eu vou perguntar para o Rogério, eu apurei conforme a legislação fiscal na época. Eu não estava errado o que eu paguei. Agora, eu tenho uma decisão de 2021 que diz o seguinte, olha, esse imposto que você pagou a mais, ele é indevido, você pode recuperar. Mas não tem nada a ver com o imposto de renda. Isso, ao meu ver, isso aí tem a ver com o ativo contingente. Eu não consigo ver essa ligação porque seria o seguinte, então quer dizer que eu paguei errado o imposto de renda em 2019? Eu não enxergo isso. Ô, Papini, acho que ilustrou muito bem isso aí foi o Murilo, né? O Murilo foi bem direto no ponto, na minha visão, e didático. Quando você fez esse pagamento original, né, ele começou como, né? Vamos pensar aqui no caso que o Edson falou. Eu fiz lá meu pagamento inicial. Nesse momento, ele era o pagamento e a apuração naquele momento. Só que naquele momento, vamos dizer assim, a análise, sem querer voltar muito no tempo, eu não tenho esse retrospecto, mas até onde eu sei, em algum momento, o próprio STJ tinha se manifestado de posição contrária, certo? Então, naquele momento, eu apurei o ganho da Selic. Eu tinha que decidir, pago ou não pago o imposto? Não, a lei fala que você tem que pagar, a interpretação da lei, fui lá e paguei. Porém, vamos ter uma tese para discutir. Então, a empresa, conservadoramente, fez o pagamento e foi discutir, porque para não ter implicação de multa, juros, não tinha uma liminar, né, estaria inadimplente. Então, ela fez o pagamento. Naquela análise, naquele dia, ela entendeu que tratar isso como
não tributável, esse ganho, era um tratamento tributário incerto, porque ela está discutindo, porém, na avaliação dela naquela data, ela era, como que eu diria, não era mais provável do que não era provável, né, que a corte, no nosso caso, iria aceitar esse tratamento. Então, ele veio avaliando. Teve um fato novo. Qual que é o fato novo? A decisão do STF. E, nesse momento, o STF falou, opa, peraí, mudou a posição. Aí eu simplesmente vou lá e reverto eu mudo aquela estimativa que eu tinha feito. Eu acho que o Murilo colocou muito bem essa visão, eu acho que ajuda a explicar. Não existe dois momentos, não existem dois tributos. É um só, ele nasce como imposto de renda, ele nasce na apuração inicial, e naquela data existia uma estimativa de desfecho final que mudou no meio do caminho. Eu acho que essa é a visão que pelo menos eu entendo, como eu consigo enxergar isso, tá? Não sei se eu consegui ajudar ou deixar mais confusa a discussão. Eu vou nessa linha também, Rogério. Pablo. Boa tarde, pessoal. Sobre a última fala, agora gostaria só de complementar, nós temos que lembrar que se nós temos um processo judicial, por exemplo, um mandado de segurança, e a companhia vai deixar até o desfecho final e vai se utilizar de fato como um débito tributário, nós não vamos ter que reabrir as apurações. Nós estaremos falando de um indébito tributário. Por isso que eu concordo com a fala dos colegas ali na linha do que o Edson expôs, no sentido de avaliar o ativo contingente, não o ICPC 22. Uma outra questão que eu gostaria de colocar também é que nós estamos lembrando a última decisão do STF na questão de modulação dos efeitos, referente à exclusão do semestre da base do PIS/COFINS, mas se nós pegarmos o tema... Deixa eu pegar o número aqui. O tema 1093, que tratou do diferencial de alíquota de ICMS, que passou a ser implementado por uma edição lá do CONFAS, né, da Emenda Constitucional de 87 de 2015, a modulação dos efeitos do STF foi no sentido de tornar nula a norma a partir de 2022. Então, vejamos como que o STF definiu a modulação dos efeitos. Então, no momento você tem que tomar a decisão ou avaliar, tudo bem, você ingressou com ação judicial, talvez ali antes dessa decisão do STF, mas ainda há muitas dúvidas para fazer essa contabilização desse crédito e também o que se tem que avaliar no momento de fazer essa contabilização. Volto a falar, concordo com as exposições do Edson, principalmente quando nós temos que pensar em qual que é a estratégia que a companhia ela irá adotar para se aproveitar desse recurso, né? Que pode ser, inclusive, talvez se utilizar das últimas instâncias judiciais, indo, inclusive, para precatórios. Muito bem, Pablo. Tem uma contribuição aqui do Eduardo Bueno Arantes, e eu acho que o Eduardo tinha levantado a mão também, né? E o Pablo, você trouxe um assunto relevante, que é o histórico da modulação. Esse do ICMS, aliás, não foi do ICMS, mas do software, teve 8 critérios, não foi? 6 ou 8 critérios na modulação. E aí, Eric, fica um pouco mais difícil da gente entender, imagina. Mas, Eduardo, eu não sei se você está aí ainda. Quer colocar o que você colocou no chat? Não, acho que não está mais. Edson, se eu pudesse só complementar a questão da modulação rapidinho. Pode falar. Em casos contrários, por exemplo, casos que foram, que a gente teve uma mudança de entendimento que ficou contrária ao contribuinte, essa modulação ainda não veio. Então, levar esse paradigma aí como uma certeza é realmente um pouco complicado. Matheus. Matheus, tinha levantado a mão? Baixou? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Oi. Estava com o microfone mutado aqui. Prazer, minha primeira participação aqui no grupo, Matheus Fornazari. Também queria aproveitar o gancho do que o Pablo comentou. A gente também tem casos recentes, como, por exemplo, o ICMS na base de cálculo da CPRB, em que havia um entendimento contrário pelo STJ e que não houve modulação de efeitos. E ainda nesse ano nós tivemos um julgamento de um caso que serviu como paradigma
para esse julgamento agora do tema 962, que foi o tema 808, se eu não me engano, falando da natureza da não incidência do imposto de renda para os trabalhadores, na hipótese do pagamento em mora, no caso, né? E naquela oportunidade a gente teve um voto muito semelhante, tanto por parte do Gilmar Mendes, que também entendia pela questão de ser infraconstitucional, um voto muito semelhante do Toffoli, que também era relator na época, e um voto idêntico no sentido de modulação exclusivamente pelo ministro Barroso, né, que a gente lembra que o voto do Barroso, num primeiro momento, ele constava uma hipótese de modulação a partir de 2022, e depois ele removeu esse tópico num voto que ele substituiu. Então, a incerteza quanto à modulação ou não é tão grande que mesmo se nós pegarmos todos os precedentes e todas as hipóteses de modulações que a gente viu nos últimos anos, tanto se a gente colocar o tema 69 como um tópico de um dos principais, mas nós temos outros que são mais semelhantes ainda a essa hipótese, né? Um caso que é questão de natureza de danos emergentes para a hipótese da remuneração do salário, que nem o tema que eu comentei, e esse mais recente também da modulação de efeitos ou não para o ICMS na CPRB. Você sabe, Matheus, que no GDEC mesmo, há alguns anos já, eu acho que em 2017, quando teve o pedido de modulação da tese do ICMS na base de PIS/COFINS, teve uma reunião do GDEC em que foi apresentado o histórico. Até então, eram, se eu não me engano, 7. Pena que naquela época era bom porque era presencial, mas pena que não foi gravado. Mas eu acho que tinham tido 7 modulações, e das 7, 6 era no sentido de que quem tivesse entrado com a ação até o julgado, como foi a modulação efetivamente. Mas você e o Pablo levantaram bem que, mais recentemente, outras modulações não seguiram esse padrão, né, esse padrão. Eu espero que siga, e eu, sinceramente, acho que vai seguir, né? Porque os casos que não se seguiu, como do ICMS ou do software, foram casos muito específicos, têm uma repercussão diferente. Eu não vejo por que a modulação, se houver, da Selic, seja diferente do ICMS na base de PIS/COFINS. Eu, particularmente. Eu me perguntava, no primeiro momento, se haveria ou não modulação justamente por conta desse paradigma do tema 808, que não foi modulado os efeitos. Porém, a gente para e pensa também que está havendo uma mudança na composição da turma. Então, hoje nós temos 10 ministros, ainda tem uma mesa vaga, uma cadeira vaga, e o Marco Aurélio, que era um dos votantes pró-contribuinte em algumas hipóteses, essa era uma delas, ele deixa a composição. Então, a gente tem aí mais uma incerteza com relação à modulação ou não, se eles vão aplicar o mesmo entendimento, mais uma incerteza, uma insegurança jurídica para nós. Thaís, eu já vou te passar a palavra, mas eu queria ver se o Reinaldo Mendes Lopes não quer colocar a pergunta que ele fez no chat. Eu acho que eu vou desabilitar o chat nas reuniões, viu, Eric? Vamos conversar sobre isso, porque aí as pessoas falam, né? Senão a gente tem que ficar lendo. Mas vai lá, Reinaldo. Oi, boa tarde. Na verdade, assim, até em cima de algo que você falou a respeito da apuração, né? Quando nós estamos elaborando as demonstrações contábeis, nós temos aqui fazer alguns julgamentos, e no momento do julgamento para fazer o cálculo da apuração do imposto, se eu tenho algo que é incerto, em minha opinião, e aí até aproveitando também o próprio ICPC, você deveria ou não reconhecer uma possível provisão, ainda que você não ofereça a tributação, você deveria reconhecer essa provisão e deveria dar clareza a essa ausência de pagamento ou algo sobre o que você discute ou que você está pretendendo discutir a respeito do imposto. E aí, considerando que se eu tivesse que reconhecer essa demonstração, né, nessas demonstrações contábeis de agora, que eu tenho que reconhecer o crédito fiscal sob a égide do IAS 32 e do próprio ICPC 22, como se trata de algo que eu estou tentando buscar uma repetição de débito do passado, aí estaríamos nós fazendo algo errado, fizemos nós algo errado, e aí eu deveria não fazer o ajuste nas demonstrações contábeis de agora, mas fazer uma retificação como se fosse um erro
Então, a minha interpretação aqui não de fato, como você mencionou, não tratar isso sob esse aspecto do CPC 32 e nem do ICPC 22, mas como algo dentro do escopo do CPC 25, porque senão eu estou assumindo que nós fizemos algo errado. Né? A própria CPC 32, ele trata trata do imposto de renda corrente e do diferido, e você reconhece aqueles créditos e, inclusive, aplica outros testes para saber se tem a possibilidade de recuperação daqueles créditos no momento em que você está elaborando as demonstrações contábeis, não nesse caso de repetição de indébito. Era essa meu ponto aqui. Reinaldo, Obrigado pelo espaço. Excelente sua colocação. Eu quero ouvir o Eric e o Rogério sobre isso, se nós entraríamos. Eu já participei de uma discussão sobre isso, mas eu queria ouvir os nossos universitários, mais do que universitários aqui, né? Nossos doutores a respeito. Mas antes eu vou passar a palavra para o Wellington, porque a gente já está entrando na reta final aqui, e aí o Wellington faz a colocação dele, e aí eu quero ouvir de novo o Eric, o Rogério e Thaís, e aí a gente conclui. Wellington, por favor. Na verdade, o ponto que eu queria trazer é mais de aprofundamento a partir do ponto de vista que a gente concorda que tem que ter um efeito contábil em 2021, que eu acho que a gente ainda não atingiu, né, nessa discussão, porque tem os dois lados, mas vencida essa discussão de que deve-se ter um reflexo contábil em 2021, a gente não teria dúvida que existiria um efeito credor sobre o resultado da empresa. E talvez por isso a gente discuta tanto se deve ou não para a questão de dividendos. Mas partindo da divisão que o Edson fez sobre o que você está fazendo na apuração desse ano e o que tem efeito do anterior, acho que caberia a gente discutir também como representar isso na demonstração patrimonial. Né? Então, quer dizer, eu estou dizendo que o efeito credor no resultado é mas o que eu estou aplicando sobre a tese, por exemplo, de PIS e COFINS, teria um efeito redutor sobre o passivo, e o que eu paguei em anos anteriores teria um efeito sobre o ativo, ou a gente apresentaria em base compensada? Quando eu leio a questão do IBRACON, isso ficou um pouquinho em aberto para mim, porque a gente está no meio de um ano calendário em que uma grande parte da Selic foi tributada para quem reconheceu a partir lá do ICMS na base de PIS e COFINS. Então, muitas empresas, o valor mais relevante esteja dentro de 2021. Então, como demonstrar isso no balanço patrimonial, né? Então, é efeito direto sobre o passivo e os anos anteriores sobre o ativo ou em base compensada. Eu não sei se eu estou trazendo mais um elemento, mas isso ficou um pouquinho aberto para mim no balanço. Você está trazendo mais um elemento, sim, Wellington, mas eu acho bem interessante o que você está colocando, né? Como é que a gente vai tratar essa compensação? Bom, eu faço então mais uma rodada com o Eric, o Rogério e a Thaís, e aí, tendo tempo, a gente continua. Vamos lá, Eric, por favor. Não, eu tinha até anotado aqui algumas questões conclusivas, né? E, obviamente, mais uma vez, não chegamos a conclusão nenhuma, né? O GDEC é espetacular, porque a gente discute, e a gente sempre vê que a gente só vai descobrindo que o buraco é mais embaixo. Quer dizer, agora temos mais duas coisas, né? Como é que a gente trata isso aí? Se é erro, se erramos lá atrás, mas a gente errou lá atrás, mas também a culpa não é nossa, é porque a legislação tributária brasileira também faz com que a gente erre. E a gente nem sabia que estava errado, só descobriu depois, é uma loucura, né? Então, eu não sei, eu nunca trataria isso como correção de erro, mas é uma coisa para pensar. Mas eu acho que, assim, em termos de... E agora, como é que a gente vai fazer desse dedo do balanço? Eu vou fugir dessa, eu vou deixar para o Rogério, porque eu queria, na verdade, fazer um fechamento num outro sentido. Quer dizer, olha a confusão que a gente está se metendo por conta de um IFRIC, vamos combinar, mal feito. Podia ter pensado nessas coisas, ou pelo menos, me parece, ou pelo menos para a gente, né? Quer dizer, se eles tivessem, olha, siga-se o CPC 25 nas questões contingentes, e depois a gente arruma o CPC 25, a gente não estava tendo esse problema, a gente não tinha gasto 3/4 do nosso tempo discutindo interpretação da norma contábil, a gente teria gasto 4/4 do nosso tempo discutindo aquilo que é relevante. Espera aí, eu vou ou não vou poder usar esse crédito para eu poder contabilizar?
que no fundo, a gente ouviu a Thaís, depois ali mais uns minutinhos o Pablo, mais uma discussãozinha ali, e voltamos de novo para o ponto seguinte, que norma desgranhenta que eu vou ter que usar, porque cada norma me diz uma coisa diferente. Portanto, olha só o final das contas. E se a gente tivesse uma coisa que nem os advogados possuem, que tem uma lei que manda nas outras leis, a gente tivesse uma estrutura conceitual que mandasse nas outras, a gente subia, batia na estrutura conceitual e falava, ó, a estrutura conceitual diz isso. Portanto, essa nossa inversão em que um IFRIC, se não for superior, é igual a uma norma, e a norma é superior à estrutura conceitual, quer dizer, onde numa norma principiológica, teoricamente, a coisa mais importante de todas deveria ser a estrutura conceitual, a gente não estava discutindo aqui isso. Ou seja, o rabo não estava balançando o cachorro. A gente está passando aqui por uma situação em que o rabo está balançando e o cachorro está querendo saber, não, peraí, para de me balançar, eu quero saber se eu vou conseguir ou não usar meus créditos. E aí a Thaís teria 2 horas para falar para a gente, olha, não, vocês estão roubados, porque cada um é cada um, estamos aqui de novo no Brasil, e a gente está aqui passando por isso. Eu só queria mostrar, independente de qualquer conclusão que a gente tenha chegado, ou que cada um individualmente pode ter chegado, é que a gente não deveria passar por isso. De novo, a gente precisa realmente, de fato, questionar, e assim... o brasileiro tem essa, eu sei que não são todos, mas o brasileiro tem aquela coisa de que mentalidade colonizada, né? Não necessariamente o IASB está sempre certo e a gente e não devemos questioná-lo. O Rogério, obviamente, está numa situação muito mais delicada de questionar, porque ele é auditor, e eu ouvi essa frase, vou carregar comigo o resto da vida, Rogério. Nós temos que dizer se está de acordo com a norma, não se a norma está certa. Exato. Nós, acadêmicos e elaboradores, temos muito mais liberdade e talvez obrigação também da nossa profissão de questionar isso daí. Então, eu fico só realmente chateado de ter que gastar tempo discutindo isso que, ao meu ver, é menos relevante do que a Thaís processualista e os outros advogados têm a dizer em relação às nossas possibilidades de usar um direito que aparentemente a gente tem, sabe Deus como que a gente vai fazer para usar. Eric, deixa eu fazer um parênteses. Eu também sou auditor e eu tenho vários questionamentos se realmente o posicionamento sou associado do IBRACON, em geral sigo as orientações, mas eu tenho sérias dúvidas sobre essa orientação. Ai. Rogério, Rogério, você me permite? O Haroldo levantou a mão. Deixa ele colocar, porque aí vocês concluem mesmo, aí vocês encerram mesmo a reunião. Fala, Haroldo. Bom, boa tarde a todos aí. Primeiro, agradecer, Edson, o convite, essa aula aí dos especialistas em contabilidade e em direito. Só para todo mundo saber, quer dizer, eu, Haroldo Levi, eu sou o diretor técnico da APIMEC Brasil, que congrega, portanto, analistas e profissionais de investimentos, e nós temos a honra de contar agora com o Edson Fernandes nos ajudando lá a entender um pouco dessa baderna toda que a gente tem ouvido aqui e discutido, porque se é difícil para vocês, então imagina para os analistas e profissionais em geral de investimento poderem avaliar essas companhias e toda essa confusão e que direção a gente vai tomar e, portanto, o que vai ser indicado, né, para os investidores em geral, que afeta não só o mercado em si, mas do ponto de vista das próprias empresas, quer dizer, que se prejudica o mercado, como a gente tem visto ultimamente, inclusive, por outros tantos problemas que a gente tem do nosso presidente, mas prejudica muito as próprias empresas e a economia como um todo. Então, eu só queria, viu, Edson, colocar aqui, realmente foi uma oportunidade muito importante. Eu acho que se a gente puder continuar, e como você está com a gente lá, a gente está querendo exatamente levar o Edson lá para trazer um entendimento melhor, juntando a parte de direito com a contabilidade, e a gente chegar na possibilidade de usar isso na avaliação das empresas e, portanto, colaborar com esse mercado. Mas, apesar de eu sair frustrado, porque não acredito que a gente tenha uma conclusão aqui, claramente, e eu tenho uma experiência razoável nessa área também, porque fui um dos criadores do CPC, junto com vários dos colegas, então sempre participei dessa discussão. E não dá para discutir interpretação, eu mesmo quis, participando de tradução do livro do IFRS,
fazer com que o inglês fosse entendido no português da maneira como se deveria entender em inglês. E fui derrotado claramente, porque o IASB não aceita esse tipo de coisa. Então, só para deixar aqui que a PMEC também está aberta lá para discussões a todos aí que tiverem interesse. Parabéns aí, mais uma vez, pelo GEDEC, por esse trabalho que vocês têm feito, que eu acho que é da maior relevância. Obrigado, viu, Edson? Imagina, Haroldo, obrigado você, né? E é o que o Eric falou, né? O que o GEDEC não nos dá são conclusões, né? Ou pelo menos conclusões definitivas. Mas vamos lá, Rogério, a palavra é sua. Só um comentário, né? Com relação a, se você também, de novo, explorando um pouco mais as normas do IASB, né? Eu entendo que o Eric, quando ele fala, mas assim, eu acho que o momento da gente participar, Eric, sermos ouvidos, é quando está em discussão, né? Hoje, acho que o Tadeu, sem criticar o Amaro, fez um trabalho brilhante lá, representou bem, mas o Tadeu, ele tem provocado mais, nos provocado no próprio CPC, para a gente participar mais, né? Então, o momento da gente discutir é esse, é na hora que você está lá, quando a norma é embrionária. Depois que ela saiu, para você mudar é muito difícil. Temos vários... Rogério, só não vou perder esse gancho de jeito nenhum. E é para as nossas normas aqui também, mesmo aquelas que não são do CPC. A gente está participando de um grupo que o pai, mais conhecido como professor Eliseu, estava liderando, de novas normas aí que vão sair para micro e pequenas empresas, e que vai vir uma enxurrada de reclamação. Mas agora... meia dúzia de 3 ou 4. Então, isso vale também, não só para a gente lá, mas para a gente aqui dentro também. Outra coisa também, se a gente, pegando um gancho comentário do Papini, né, é interessante quando a gente pega as normas, né, o IASB é um board, tem lá, se não me engano, 13 pessoas, como o CPC também, né, 13 ou 14, e tem lá os seus representantes. Não existe consenso em tudo, nenhum grupo existe consenso, né, e unanimidade. Se você pegar lá no próprio IFRS, o IASB, você tem lá os membros do IASB que votaram contra, ele escreve o voto, olha, eu fui contra, e o que prevalece é a decisão da maioria. No Embracon a mesma coisa, a gente sempre busca ter consenso, mas, óbvio, unanimidade impossível quase, mas a gente acredita ainda assim que o entendimento está consistente com o que está nas normas internacionais. Só um último comentário, entendo também o aspecto prático aí, quando vocês comentam, dividendos, essas preocupações, da mesma forma que uma provisão, né, quando você registra uma provisão, traz esses impactos, eu acredito aí, falando como leigo aqui, tá, na questão que a própria lei das SAs, ela te dá alguma margem para você poder, é um ativo que ele não se transformou em caixa, poxa, eu vou fazer aqui né, tratar isso como algo que não está realizado, né, ou seja, tentar trabalhar para que não prejudique aí a empresa de ter que distribuir um dividendo de um caixa que não está disponível para ela naquele momento, né. Então, assim, estamos abertos aqui, eu estou aberto, falando um pouco pelo Embracon também, me coloco à disposição do que vocês precisarem aí, a gente quiser para futuras discussões, acho que gostei muito desse debate, que foi bastante produtivo. Excelente. Thaís, para encerrar então aqui. Vou encerrar também já agradecendo a participação e compartilhar da angústia do Eric. Acho que o Edson comentou que quando veio o IFRS, falaram para ele que os contadores eu senti a mesma angústia, né, dos advogados. Eu acho que é um pouco parecido, né? A gente tem essa questão, a norma, embora a gente tenha toda uma legislação para tratar da interpretação, a gente não consegue interpretar adequadamente e leva para o judiciário. E hoje a gente começou aqui também discutindo um pouco a força, né, e o impacto desse precedente do judiciário, porque isso também não está muito compreendido dentro da nossa sistemática e processual jurídica. Então, acho que a angústia permanece dos dois lados, né? Acho que era isso. Obrigada. Não, tá ótimo. Suzano, você abriu? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não. Tá bom, tchau. É só para falar tchau. Vai dar bom final de semana. Bom fim de semana e bom feriado. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado, Rogério, Thaís. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Valeu, Rogério. Venha Muito sempre. obrigado. Obrigado. Venha sempre. Aceito o convite aqui. Só mandar, estarei aqui. Maravilha. Tá bom. Obrigado. Um abraço. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau.